Olá, pessoal. Eu sou o professor Lemuel Diniz, responsável pela disciplina Teoria da Literatura 2. E hoje nós vamos iniciar o módulo 2, que tem por título Estudos do Gênero Narrativo. Vamos começar pela unidade 1, que trata da crônica. Eu quero iniciar essa exposição mencionando para vocês que, segundo o crítico Antônio Cândido, a crônica ela é definida como um gênero literário muito popular no Brasil, consistindo num pequeno artigo sobre qualquer assunto, em tom coloquial, procurando estabelecer com o leitor uma intimidade afetuosa que o leva a se identificar à matéria proposta. Essa foi a definição mais bonita que eu encontrei, e ela cobre assim todos os aspectos, né, que a gente precisa compreender acerca desse gênero, tá? É interessante que a crônica ela vai tratar de assuntos do cotidiano, né? Frequentemente é adotado um toque de humor. A crônica, o texto da crônica, né, fala do que nos parece familiar a partir de diálogos, anedotas, reflexões. Por exemplo, o cronista Moacir Scliar, que fez parte da Academia Brasileira de Letras, ele muitas vezes ele iniciava sua crônica fazendo menção a um filme que tinha recentemente sido lançado no cinema, tá? Então, assim, ele começava ali para fisgar o leitor, né? Partindo de um assunto recente, e a partir dali ele ia tecendo as suas considerações. Então, esse conceito de crônica, né, abrange essa questão de envolver o leitor, principalmente logo no primeiro parágrafo. Como muito bem, né, fez o Scliar e outros grandes cronistas da nossa literatura. Então, de acordo com Villagra, né, a crônica faz esse envolvimento com o leitor por meio de uma composição mais próxima do discurso coloquial ou informal. Mas por trás dessa aparente simplicidade, há um grande desafio em se elaborar uma crônica de acordo com o padrão literário que dela se espera, né? De acordo com o requinte, de acordo com a profundidade que dela se espera, ok? Toda essa questão do acabamento aí não é tão simples de se executar. Preciso ser um grande escritor para se alcançar esse nível desejado de texto, né? A crônica moderna, ela poderia ser considerada um gênero literário específico do Brasil, caindo no gosto popular e sendo publicada e consumida até hoje. Então, se você ler crônicas de outros países e comparar com a crônica praticada aqui no Brasil no momento contemporâneo, né, crônica moderna, vocês vão ver que a nossa crônica ela é bem diferente, né? Ela é bem específica, né, da nossa cultura, certo? Nossa cultura literária. Em formato de prosa, nela o jornalismo e a literatura são misturados, tornando-a um gênero literário híbrido, fenômeno, inclusive, do que se considera jornalismo literário, tá? Que a gente sabe que muitas vezes a crônica, antes de ser publicada em livro, muitas vezes ela passou pelo jornal, né? Muitas vezes a primeira publicação se deu num jornal e depois que ela foi transposta para o livro, né? Então por isso que essa questão do jornalismo, né, perpassa toda essa discussão, tudo que a gente vai conversar, né, hoje sobre a crônica. Então, com essas características, estabelece-se o requinte, até usei essa palavra agorinha, né, para fazer uma crônica, para se elaborar uma crônica de qualidade, né, é preciso ter um requinte, e esse requinte ficou muito bem evidenciado no trabalho de escritores como Rubem Braga, Clarice Lispector, João do Rio e Fernando Sabino, tá? Isso só para apresentar alguns, tá? A crônica, né, do ponto de vista, assim, fazendo um panorama de quando começou, né, em que pé estamos, a gente pode ponderar que ela surgiu no Brasil no século XVI, mas ainda estava nesse contexto, né, sob a forma de crônica histórica e de viagem. E ao longo do tempo, esse gênero passou por muitas transformações,
principalmente em relação às suas características literárias. O surgimento da crônica no Brasil se deu por influência portuguesa, né? É só a gente lembrar do Fernão Lopes, que era o guarda-mor da Torre do Tombo, lá em Portugal, né? E era o cronista oficial da corte lusitana. E então, por conta disso, né, a partir do trabalho do Fernão Lopes, se gerou uma tradição de registrar feitos históricos, que seriam as denominadas crônicas de viagem. E a primeira crônica que foi escrita em território nacional foi a Carta de Pero Vaz de Caminha, tá? Segundo o estudioso Villagra, ele faz, de acordo com o Villagra, né, a primeira crônica foi a Carta do Pero Vaz de Caminha. E ela foi seguida, né, de outros relatos de vários cronistas, como o Tratado da Terra, de Pero Magalhães Gândavo, e o Tratado Descritivo do Brasil, de Gabriel Soares de Souza. Tais relatos assumem vários formatos, como cartas, tratados, etc., constituindo o que se entende por crônica histórica. Nós vamos falar um pouquinho desses autores aí mais adiante, tá? O cronista Pero Magalhães Gândavo, ele praticava uma prosa informativo-descritiva com traços de crônica histórica, tá? É interessante que a crônica histórica ela é variante da literatura de viagens francesa, inglesa e portuguesa. E ela costuma, na sua característica principal, destacar a visão do conquistador e do colonizador português. E é interessante que os primeiros cronistas que vieram ao Brasil, eles se espantaram com as novidades da terra e muitas vezes, ao fazer os seus registros, eles acabaram produzindo diversas hipérboles, né? Como, por exemplo, a hipérbole praticada pelo cronista Pero Magalhães Gândavo. Ele ficou tão maravilhado com a visão paradisíaca da nossa natureza que acabou fazendo um registro sobre a banana, um registro que, assim, a gente lê e acaba rindo, né? Porque é inevitável não perceber a comicidade que perpassa o que ele deixou registrado. Ele disse assim a respeito da banana: esta planta é muito tenra e não muito alta. Não tem ramos senão umas folhas que serão 6 ou 7 palmos de comprido. A fruta dela se chama banana. Parecem-se na feição com pepinos e criam-se em cachos. Essa fruta é muito saborosa e das boas que há na terra. Tem uma pele como de figo, ainda que mais dura, a qual lhe lançam fora quando a querem comer. Mas faz dano à saúde e causa febre a quem se desmanda nela. Então, pessoal, eu posso perguntar para vocês, é uma pergunta retórica, né? A banana faz mal à saúde? A banana causa febre, né? Então, são hipérboles, né? Que o cronista Gândavo acabou inserindo no seu texto, na sua crônica, mas que a gente lê assim e acaba rindo, né? Porque não parece fazer sentido. Mas tudo bem, né? Aí nós tivemos também os cronistas que escreveram sobre o abacaxi e também alguns deles praticaram hipérboles, né? Exageros nas suas considerações. Então, veja bem a diferença de abordagem, né, para com o abacaxi. O escritor, o cronista Gabriel Soares de Souza, em 1587, escreveu simplesmente que no Brasil, né, o abacaxi era uma fruta comum. O Simão de Vasconcelos, em 1668, escreveu um livro de crônicas, né, cujo nome ficou sendo definido assim: Notícias Curiosas e Necessárias das Coisas do Brasil. Lá ele vai dizer que o abacaxi não é uma fruta qualquer, é uma fruta real, né, coroada e soberana. Então ele já colocou o abacaxi numa condição de diferenciação, né, de superioridade em relação às demais frutas que ele viu aqui no nosso solo, né? E aí a hipérbole vai ficar por conta do trabalho do Frei Antônio do Rosário, que em 1702 publicou um livro chamado Frutas do Brasil. E nas crônicas que estão aí neste livro, ele vai construir uma alegoria.
ele vai dizer que o abacaxi, né, é uma fruta que faz bem, né, é doce para quem é uma pessoa do bem, mas é uma fruta que machuca a língua de quem é do mal, tá? Então, usando as palavras do Antônio Cândido aí, né, ele vai construir uma alegoria que se eleva ao simbolismo moral, pois a régia polpa é doce às línguas sadias, mas mortifica as línguas machucadas, isto é, galardoa a virtude e castiga o pecado. Aí eu pergunto para vocês, né, se vocês estão de acordo, né, com essa classificação aí do abacaxi, né? Será que faz algum sentido, né? É uma pergunta retórica, né? Eu sei a resposta. Essa diferenciação aí não parece ter nenhuma procedência, dizer que o abacaxi faz mal para quem é do mal, né? E faz bem para quem é do bem. Mas foi o que o Frei Antônio do Rosário deixou registrado nas suas crônicas, né, a respeito das frutas do Brasil. Então, na pena de cada cronista, o abacaxi, né, tinha um sentido diferente. Voltando à questão dos primórdios da crônica no Brasil, esse gênero vai começar a ser cultivado aqui, né, como uma crônica de viagem, né, como um relato. E na Carta do Descobrimento, né, o Pero Vaz de Caminha vai narrar eventos históricos, né, sendo que neles é descrita a paisagem exótica e tropical do Brasil, bem como a relação entre os portugueses e os povos indígenas da região. Então, a crônica, se você comparar a Carta do Pero Vaz de Caminha, né, que segundo o Villagra é uma crônica histórica, você comparar com a crônica que é produzida, praticada hoje no Brasil, você vê que é totalmente diferente, né? O gênero mudou muito, as características, elas são totalmente diversas. Com a chegada da família real portuguesa ao Rio de Janeiro em 1808, o que implicou também a vinda, né, da imprensa régia, nós passamos a ter em nosso solo as primeiras publicações. E então, a partir desse momento, a crônica passou a ser escrita e publicada nos jornais da época, em especial nos folhetins, tá? Então, a gente vai ter, a partir dessa data de 1808, um espaço mais adequado para o desenvolvimento e propagação da crônica. Nesse período, a crônica largou sua roupagem de relatar histórias de viagens e passou a ter um laço estreito com a imprensa, além de exibir uma natureza mais literária, tá? Os primeiros cronistas brasileiros começaram a despontar a partir dessa época. Aí a gente pode considerar aqui na lista que o Villagra nos deixou, né, os seguintes cronistas: Francisco Otaviano, Maria Firmina dos Reis, Lima Barreto, Machado de Assis, Carmen Dolores, Júlia Almeida, João do Rio, Joaquim Manuel de Macedo e José de Alencar. E aí, com o crescimento do público leitor e também com o fortalecimento das editoras nacionais, a crônica deixou de se fazer presente apenas nos jornais e passou a circular nos livros impressos, tá? E nesse momento também a gente tem escritores que deixaram suas crônicas registradas em livro, como Raquel de Queiroz, Cecília Meirelles, Rubem Braga. Aliás, o Rubem Braga é um nome que a gente vai daqui a pouco fazer um detalhamento que vai lhe conferir um grau diferenciado aí nessa lista de cronistas, tá? Nós também temos nesse momento histórico, né, de cronistas que publicavam em livros, a presença de Carlos Drummond de Andrade, Rubem Alves, Fernando Sabino, Luiz Fernando Veríssimo, Nelson Rodrigues, Vinícius de Moraes e Carlos Heitor Coni. A Clarice Lispector também está nessa lista de publicar crônicas em livros impressos, né? Interessante que tem um livro da Clarice, pessoal, há um livro, né, intitulado Todas as Crônicas de Clarice Lispector, que é maravilhoso, que tem tudo reunido num lugar só e facilita bastante a leitura, uma edição magnífica. No século XX, né, a partir do século XX, melhor dizendo, a gente começa a observar que as crônicas, elas têm diferenciações, né, modalidades diferentes, tipos diferentes de crônicas. Villagra fez essa observação muito bem
e pontuou que existiam as crônicas sentimentais, né, que são aquelas que possuem um alto teor intimista e psicológico em suas páginas. E aí, né, a Clarice Lispector exemplifica muito bem esse tipo de crônica, né, as crônicas sentimentais. Eu deixei sugerida aqui a crônica A Descoberta do Mundo, para que vocês façam a leitura quando puderem, pois se trata de uma crônica de uma adolescente de 13 anos que começa a perceber as mudanças no seu corpo, as mudanças nas suas vivências sociais, e então ela vai mostrando, né, por meio desse intimismo da adolescente, né, como que se dá essa passagem, né, da adolescência já para a juventude. É uma crônica muito bonita, é uma das melhores que eu já li, na minha opinião, né, da Clarice Lispector. Nós também temos as crônicas satírico-humorísticas, que são aquelas que buscam criticar, ironizar, extrair o humor de fatos ou de pessoas, né, entreter bastante os leitores. Nesse grupo, a gente tem os escritores Luiz Fernando Veríssimo e o Fernando Sabino, tá? O Villagra fez questão de pontuar o quanto o Fernando Sabino tem uma maneira leve e descontraída de elaborar suas crônicas, tornando-as bastante engraçadas e despretensiosas. Nós também temos nessa classificação as crônicas argumentativas, né, que almejam, por meio da narrativa, envolver os leitores em algum posicionamento do autor. Tem uma finalidade claramente persuasiva, tá? Aí nesse grupo vocês vão ter Nelson Rodrigues e Luiz Rufato como escritores que estão alinhados com essa vertente. Existem também as crônicas reportagem, que procuram imprimir lirismo, né? Ou seja, a notícia lírica. Por meio do fato noticiado, o cronista busca transcender o cotidiano e transformá-lo em literário. Um exemplo disso é o escritor Caê Guimarães. As crônicas poema também se fazem presentes nessa classificação. Nelas, o escritor, né, imprime um tom poético ao cotidiano. E aqui, como eu já havia adiantado, vocês vão ter o Rubem Braga, né, que é considerado pelo Antônio Cândido o cronista puro, tá? Talvez o maior cronista da literatura brasileira contemporânea. São palavras do Antônio Cândido, né, que também destaca neste escritor o estilo singelo, correto e elegante, cheio de humor e de poesia. Rubem Braga é admiravelmente apto para comunicar o sentimento da vida diária e descobrir os aspectos sugestivos dos mais variados aspectos da realidade. Okay? Então, o Antônio Cândido deixa, então, explícita sua admiração pelo Rubem Braga, né, pelo cronista Rubem Braga, o que torna a nossa literatura também bastante rica, né, na produção desse gênero. O Villagra, né, novamente voltando ao Villagra, vai mencionar que vários autores atestam que a crônica feita no Brasil é única e diferente de outros países. Isso se deve à naturalidade com que esse gênero se aclimatou aqui e à originalidade com que aqui se desenvolveu, tá? Então, a nossa crônica é singular em relação a de outros países. E, pessoal, para que eu tenha a oportunidade de trabalhar melhor, né, um escritor, de não ter uma perspectiva assim generalista, eu escolhi falar um pouquinho das crônicas do Machado de Assis. Eu vou aqui fazer uma exposição um pouco mais detalhada sobre esse autor, a fim de que vocês também tenham aí esse interesse, né, de conhecer um pouco mais essa vertente desse escritor, já que na academia, muitas vezes, a gente acaba falando muito dos romances, dos contos, né, e deixando de evidenciar o potencial das crônicas machadianas. Então, o Machado de Assis, que viveu de 1839 a 1908, foi considerado pelo Antônio Cândido, né, como um mestre desse gênero, né, o gênero crônica. O José Aderaldo Castelo, outro importante teórico da literatura brasileira, também vai dizer que o Machado de Assis foi um mestre um mestre da crônica, né, que ele é exemplar nesse quesito. Bom, durante mais de 40 anos, ele se dedicou a escrever crônicas para os jornais brasileiros,
escreveu aproximadamente 614 textos cronísticos. O início do seu trabalho como cronista se deu em 1861, com os Comentários da Semana. Na ocasião, ele usava os pseudônimos Gil ou M.A. Tá? E ele trabalhou como cronista até o ano 1900, com as crônicas de A Semana, tá? Publicadas pelo periódico Gazeta de Notícias. Mas aqui, né, ele estava sem assiná-las, né? O que o Machado de Assis realizava em suas crônicas era exatamente a pluralidade narrativa, a junção de vários assuntos e narradores no mesmo texto, as digressões temporais e psicológicas e as múltiplas vozes, o que muitas vezes tornava o texto híbrido quanto ao gênero, pois tornava-se inclassificável como poesia, epístola, conto ou crônica. Então, ele sempre inovando, né, pessoal? Não é de esperar-se menos do Machado de Assis. Dominado o estilo, né, com uma técnica de construção narrativa inconfundível, os seus derradeiros escritos para a Gazeta de Notícias já prescindiam de assinatura. Então, as últimas crônicas, né, ele já nem precisava assinar, porque os leitores já identificavam que era o Machado, né, por conta da sua originalidade no tratamento desse gênero literário. Oliva é um teórico que estudou bastante a questão da produção das crônicas machadianas, e ele vai nos dizer, né, que ele vai fazer uma aproximação entre o Machado de Assis e os movimentos de um colibri, né? Ele vai dizer, a semelhança de um colibri, que foi uma metáfora utilizada pelo próprio Machado de Assis, né? O escritor carioca saltou, esvoaçou, brincou, tremulou, pairou e espanejou sobre os mais diversos assuntos, dos mais simples e triviais aos mais complexos e graves. Então, o Machado escreveu sobre política, economia, sociedade, religião, entre tantos outros temas, né? Ele era tão irrequieto, né, tão dinâmico, tal como o colibri, né, esse pássaro aí. Ele chegou ao ponto, né, de escrever até sobre o canibalismo, uma situação de canibalismo que aconteceu no interior de Minas Gerais. E isso foi um fato que deixou o leitor ingênuo espantado, né? E, inclusive, o Machado, também aqui, segundo o estudioso Oliva, ele chegou a escrever sobre assuntos macabros. E, por isso mesmo, numa certa situação, ele recebeu o apelido, né, de Joalheiro do Horrível, já que ele abordava esses temas com uma certa frequência. Quase sempre, os textos de Machado de Assis não eram apenas comentários dos fatos ocorridos na semana. Os fios da trama puxavam outros acontecimentos, de ordem religiosa, filosófica, econômica, política ou mesmo literária, a fim de conduzir o bom leitor, o seu ideal leitor, a um raciocínio mais crítico e, assim, desestabilizá-lo. Então, a mesma ambiguidade que a gente percebe, por exemplo, na construção do romance Dom Casmurro, do Machado de Assis, né? Aquela escolha de palavras, aquela maneira de narrar que deixa em dúvida até que ponto o Bentinho, né, tinha alguma razão, tinha algum motivo para pensar que talvez tivesse sido traído pela Capitu. Essa mesma ambiguidade, essas mesmas nuances na escrita, a gente vai perceber nas crônicas, né? O que fica explícito, né, na composição do Machado de Assis é trabalhar muitas vezes com as entrelinhas, né? O que poderia ser obtido, o que pode ser obtido, né, nas entrelinhas, tá? Ele sempre teve essa característica. Então, nesse sentido, o Machado de Assis, né, foi um escritor profundamente irônico, que intencionalmente escreveu, sob a superfície dos seus textos, níveis de sentido que contrariam sistematicamente tudo que está dito na superfície, cabendo ao leitor juntar e montar as peças, para extrair um sentido que muitas vezes se estabelece na contramão das percepções dos próprios narradores, tá? Então, é preciso ter cuidado, muita atenção, né, ao ler os textos do Machado para você absorver o que realmente está sendo dito.
Muitas das crônicas machadianas fazem referências intertextuais com a Bíblia e com autores de diversas nacionalidades. Lembrando que também nos romances, muitas vezes o Machado faz alusão a textos da Bíblia. Muitas crônicas machadianas também tematizaram o culto cívico a Tiradentes, questões relacionadas à política brasileira, à Guerra do Paraguai, à abolição da escravatura e também à religião. Então, as suas crônicas também tematizaram a morte, né? Como eu disse há pouco, ele também tematizou as doenças, assim como as catástrofes humanas, naturais, os terremotos, as guerras que estavam acontecendo lá no Oriente. E ele escreveu também sobre remédios, úlceras, sarnas, erisipela, hidropisia. Então, ele se sentia totalmente independente, né, para abordar qualquer tema que ele quisesse. E nas crônicas produzidas na década de 1860, verificou-se a presença do narrador volúvel e não confiável, que faria parte também, né, da sua melhor prosa de ficção, né, que seriam os romances posteriores. O tom dialogal que chega mesmo a incluir a participação do leitor. Essa característica de conversar diretamente com o leitor, a gente também percebe nos romances realistas do Machado de Assis. Nota-se também nessas crônicas o desenvolvimento da literariedade e a intertextualidade paródica com a tradição. O Machado, ele era muito fascinado pelas reuniões legislativas. Ele gostava de escutar bem de perto os debates, né, dos políticos, as opiniões que os políticos expressavam nas suas reuniões, e ele acabou, né, percebendo que nessas conversas dos políticos, né, não havia nenhuma ideia, nenhum projeto sólido, só a qualidade sonora das falas. Eram falas macias e polidas, né, às vezes barulhentas, havia uma agitação bonita, entre aspas, né, haviam falas berradoras, mas se fosse analisar o conteúdo daquelas falas, aqueles debates dos políticos, não havia um projeto sólido, né? Então, ele percebeu a hipocrisia que reinava nessas discussões. E o que aconteceu? Quando ele foi produzir as suas crônicas da maturidade, ele costumava inserir deputados, senadores e vários homens de cargos públicos, né, como figuras caricatas. Então, ele fazia aí uma crítica, né, porque esses profissionais, eles não tinham realmente compromisso com resolver problemas, né, estavam mais preocupados em se autopromover por meio de falas hipócritas. Então, dessa forma, pessoal, eu finalizo essa exposição sobre a crônica. E aqui as referências listadas são Alfredo Bose, né, o seu livro Machado de Assis, do Antônio Cândido, eu me valido das consultas ao livro Literatura e Sociedade, também o livro Iniciação à Literatura Brasileira, do José Aderaldo Castelo, o livro A Literatura Brasileira, Origens e Unidade, tá? O Osmar Oliva, né, que fez um estudo específico sobre as crônicas do Machado. Aqui também tem um link para vocês consultarem a publicação. E o Leonardo Villagra é o livro que eu citei muitas vezes no decorrer dessa aula, né? O livro Estudos de Literatura, Análise da Narrativa em suas diversas manifestações. É um livro que está disponível na biblioteca digital da UFMS e vocês têm livre acesso para continuar consultando, né, e aprimorando os estudos nesse assunto. Muito obrigado por terem acompanhado com atenção essa aula e desejo a todos bons estudos.